Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite de domingo. Gostaria de convidá-los a abrirmos a Escritura Sagrada em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós faremos a leitura dos versículos 32 até o final do versículo de número 45. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10. Versículos 32 ao 45, a leitura que farei nesta noite, e diz assim a palavra do Senhor. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabei que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Mas, diz o texto, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite de domingo, obrigado pela tua palavra que nós vamos expô-la, e queremos que nesta noite o Senhor venha falar a cada um dos amados irmãos e amigos que nos ouvem, Pai, e que o Senhor nos ajude, nos conceda a tua graça de transmitirmos com clareza a tua palavra. Nós te louvamos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, muitos estão numa caminhada nesse momento de dor, numa peregrinação de dor, de sofrimento, de luta, de angústia. Hoje nós chegamos à marca acima de 11.000 mortes no nosso país. E muitos, pelo menos cerca de 11.000 famílias estão numa jornada de dor, de luto, de sofrimento. E esta é a 3ª vez que Jesus se dirige e fala sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição. Quando o Senhor Jesus falou pela primeira vez de sua morte, Pedro imediatamente o reprovou. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 e 32, nós temos registrada essa reprovação do apóstolo Pedro. Versículo 32 diz assim: mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo.
Na primeira vez que Jesus falou de sua morte, Pedro o reprovou. Na segunda vez que Jesus predisse o seu sofrimento e morte, os discípulos, eles discutiram entre si quem era o maioral deles. Está registrado no capítulo 9, versículos 30 a 36. Agora, pela terceira vez, quando Jesus prediz o seu sofrimento e sua morte, e ele o faz aqui mais detalhadamente do que nas outras vezes, 2 de seus discípulos buscaram lugar de destaque. 2 de seus discípulos buscaram lugar de privilégio, buscaram lugar de glórias pessoais. E aqui Jesus fala não somente o que haveria de acontecer a ele, mas aonde essas coisas aconteceriam. Versículo de número 32 diz assim: estavam de caminho subindo para Jerusalém. E ele diz no versículo 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue. Ele não fala somente do que haveria de lhe acontecer, mas aonde essas coisas lhe aconteceriam. Jesus deu aos seus discípulos um relato detalhado das coisas do porvir, do seu sofrimento. Ele predisse detalhadamente. Ainda há pouco eu falei sobre caminhada, não é? Que muitas famílias estão numa jornada, numa caminhada de dor, de luto e de sofrimento. O versículo 32 inicia dizendo: estavam de caminho, numa jornada, numa peregrinação, numa caminhada, subindo para Jerusalém. Não somente Jesus e seus discípulos, mas havia uma multidão que se dirigia a Jerusalém para a festa da Páscoa, meu amado ouvinte. Os eventos aqui narram a caminhada para o sofrimento, uma caminhada intrépida, determinada, resoluta e corajosa, é o que nos fornece o texto. Eles estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Isso demonstra que para Jesus esta era uma caminhada intrépida, determinada, resoluta e corajosa. Mas também é a caminhada de contrastes, meus amados irmãos e amigos ouvintes. Pois Jesus sobe para Jerusalém corajosamente. Os discípulos estão atemorizados. Note o que o texto diz para nós. Estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Essa é a caminhada de contrastes. Enquanto Jesus sobe resoluto, corajosamente, os discípulos estão atemorizados, tomados de medo. Jesus sobe determinado, os seus discípulos sobem duvidosos. Veja, o texto diz isso para nós. Eles estão apreensivos, eles estavam admirados, duvidosos. O Senhor Jesus Cristo sobe para servir. Os seus discípulos estão com outro pensamento, de serem servidos. O pedido de Tiago e o pedido de João nos mostra que haviam intenções diferentes ali. O Senhor Jesus sobe para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. 2 de seus discípulos demonstram, meus amados, que queriam ser servidos, queriam lugar de primazia, de privilégio. É o que nos coloca o versículo 35, quando eles dizem: Senhor, queremos que nos conceda o que nós vamos te pedir. E quando eles pedem, diz: olha, nós queremos um à tua direita e outro à tua esquerda. Lugar de privilégio, lugar de destaque, lugar de quem quer ser servido e que não está pronto a servir. O Senhor Jesus Cristo, meu amado, sobe com altruísmo. Altruísmo. Os discípulos sobem com egoísmo. Os contrastes na caminhada.
O Senhor Jesus está pensando nos outros, em dar a sua vida em resgate de muitos. Está pensando no pecador, remi-lo, resgatá-lo, salvá-lo da condenação eterna. Os discípulos estão pensando em si mesmos. Altruísmo de um lado, egoísmo de outro. O Senhor Jesus sobe para humilhar-se. Seus discípulos sobem para exaltar-se. Pelo menos é o que o texto, por isso que eu fiz questão de ler todos esses versículos. Sentimentos diferentes. Os discípulos pareciam alheios. E ao subir para Jerusalém, Jesus sobe para esvaziar-se completamente. Completamente. Os discípulos inflam-se. Você nota os contrastes? Estão no texto. Está no texto. Jesus sobe para esvaziar-se, os discípulos para inflar-se. Sabe, os discípulos parecem alheios para o significado da cruz. Eles demonstram lerdeza para compreender as coisas de Deus. E quantas vezes Jesus chamou eles mesmo de incrédulos, geração incrédula, tardios de reconhecer as coisas espirituais. E dentro desses versículos 32 a 34, eu queria compartilhar com você de 3 coisas muito importantes do nosso texto, a respeito de Jesus e dos discípulos ainda. Primeiro, a determinação de Jesus Cristo. O texto diz: Jesus ia adiante dos seus discípulos, versículo 32. Eles estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e o texto nos informa que Jesus ia adiante dos seus discípulos. Isso nos informa a determinação. Havia uma determinação de Jesus em fazer a vontade do Pai. Havia uma determinação de Jesus Cristo em fazer aquilo que o Pai havia planejado na eternidade, a missão que fora dada a Ele a fazer, meu amado. Então havia uma determinação de Jesus em fazer a vontade de Deus Pai, Deus o Pai, sabendo completamente qual seria o custo de fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus estava determinado, mesmo sabendo qual seria o custo de fazer a vontade. Ele demonstra determinação. Eu quero que você compreenda que a cruz, ela não foi um acidente, ela não foi um acidente na vida de Jesus, porque Ele veio para morrer, Ele veio ao mundo para dar a sua vida, para morrer. A cruz não foi um acidente, não foi um plano de última hora, meu amado. O versículo 45 deixa bem claro isso para nós, que a cruz não foi um acidente na vida de Jesus Cristo, porque Ele veio ao mundo para morrer, para dar a sua vida. 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Nada houve involuntário ou imprevisto na morte de Jesus. A morte de Jesus Cristo é resultado de uma livre e resoluta escolha. Livre, resoluta e liberada escolha do Filho de Deus. A sua morte não foi somente vicária, meu amado, ou seja, tomando o lugar do pecador, mas a morte de Cristo foi voluntária. Nós somos informados no versículo 45 que a morte dele é não somente vicária, substituindo o pecador, tomando o lugar do pecador. Ele estava resoluto em tomar o lugar do pecador, determinado voluntariamente. Ele disse: ninguém a tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim, eu espontaneamente
simultaneamente a dor. Jesus resolutamente caminhou para Jerusalém. E Jerusalém significava uma coisa para Jesus Cristo: morte certa. Morte certa, meu amado. E quando Jesus demonstrou determinação para ir para Jerusalém, ele também demonstrou determinação para morrer no meu lugar e no teu lugar. Quando ele demonstra essa determinação de ir a Jerusalém, ele está também demonstrando determinação em morrer em nosso lugar, meu amado, em nosso lugar. Sua determinação é vista, pois ele ia adiante dos seus discípulos, como bom pastor, como líder, vai à frente, protegendo até o rebanho. Ele ia à frente, meu amado. A determinação dele é vista no sentido que ele ia à frente dos seus discípulos. Diz o texto, Jesus ia adiante dos seus discípulos. Havia solidão. Ele estava andando à frente, sozinho. O texto nos informa isso. Caminhando à frente, os discípulos seguiam ele, seguiam Jesus Cristo, e ele sozinho, determinado, ia à frente dos seus discípulos. Jesus ia à frente daqueles homens, pois não havia nenhum temor e nenhuma dúvida da parte de Jesus. Ele os liderava, meu amado, na caminhada para Jerusalém, na caminhada para o sofrimento, na caminhada para a morte. Que determinação! E a sua determinação também é vista ao predizer seu sofrimento e morte aos discípulos. Veja o que diz o texto do versículo 32. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, ou seja, tirar eles da multidão que seguia, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, sua determinação, a determinação de Jesus Cristo aqui, é vista ao predizer o seu sofrimento e morte aos discípulos em particular. Sua determinação é vista no seu semblante. Ele demonstrava determinação em ir a Jerusalém. A Jerusalém. Em ir ao Calvário, meu amado. O seu aspecto era de quem estava decidido ir para Jerusalém. Jesus estava intrépido, resoluto, decidido em ir a Jerusalém. E resolutamente ele caminhou para Jerusalém, para o Calvário, para a morte, e ele ia de passos firmes à cruz do Calvário. A cruz do Calvário. Determinação. É a primeira coisa que Marcos e a narrativa deixa bem claro para mim e para você, a determinação de Jesus Cristo na caminhada do sofrimento. A segunda coisa está no versículo de número 32 ainda. A reação dos discípulos na caminhada do sofrimento. A reação deles é colocada diante de nós, e diz o versículo o seguinte: estes, se referindo aos discípulos, se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. Note que enquanto Jesus era tomado de determinação para fazer a vontade do Deus Pai, quando Jesus era tomado de alegria, sim, alegria por fazer a vontade do Deus Pai,
Por quê? Porque ele estava certo de estar dentro da vontade do Deus Pai. A alegria da glória futura ele já contemplava. Como escreve o autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nós devemos olhar firmes para o autor e consumador da nossa fé, porque ele escolheu a cruz, ele escolheu morrer. Pela alegria que estava disposta diante dele, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. E Marcos então, ele destaca para nós um misto de reações que tomaram os discípulos naquela caminhada do sofrimento. Marcos fala de admiração e apreensão. É isso que ele coloca diante de nós. Admirados pela coragem de Jesus Cristo em avançar para a morte certa, meus amados ouvintes. Reações que apontavam para a falta de compreensão. Eles estavam apreensivos. Por quê? Porque os discípulos sabiam que os líderes religiosos de Jerusalém queriam a morte de Jesus Cristo. Não era nenhum segredo, aquilo havia ficado bem evidente em cada encontro de Jesus com os líderes religiosos. E os discípulos estavam apreensivos, porque eles estavam vendo o Senhor deles caminhar, marchar para Jerusalém, marchar para a morte, e a reação aponta então para isso, uma apreensão, porque eles estavam admirados da coragem de Jesus em avançar para a morte certa, e apreensivos. Por quê? Porque eles sabiam que os líderes religiosos de Jerusalém queriam a sua morte, e reações essas de apreensão e de admiração, que apontam para a falta de compreensão dos discípulos, reações que destacam a falta de entendimento por parte dos discípulos, meus amados. Falta de entendimento dos discípulos sobre a determinação de Jesus em ir para Jerusalém. Seus discípulos pareciam cegos para o significado da morte de Cristo, e já era a terceira vez que Jesus falava com eles e predizia a sua morte. Mas eles parecem estar vedados, cegos para o significado da morte de Cristo. Demonstram lerdeza para compreender as coisas de Deus. Quantas pessoas são assim? Estão seguindo Jesus. Às vezes nós discriminamos os discípulos pela lerdeza, pela falta de compreensão. Quando Jesus repreendeu eles, chamou eles de incrédulo, geração incrédula, até quando eu vou estar no meio de vós? Ele falou isso para os discípulos, pela falta de entendimento. E muitas vezes nós criticamos os discípulos por isso, mas quantos estão dentro da igreja, que não tem compreensão nenhuma das coisas espirituais, da vontade de Deus, do significado da morte de Cristo? Quantos no meio da igreja, assim como os discípulos, demonstram lerdeza em compreender as coisas de Deus? Falta de compreensão. Os discípulos mostraram-se tardios nas coisas espirituais. O autor de Hebreus, quando escreve a sua carta, e ele se dirige aos hebreus, ele diz assim: já era tempo de vocês estarem comendo comida sólida, eu tenho que dar leite para vocês. Tardios. Uma igreja madura, conheciam a Escritura, conheciam sobre o Messias. Pelo tempo decorrido de fé, eles deveriam já estar comendo alimento sólido, mas era necessário dar leite. Quantos cristãos são assim? Tem 20, 30 anos, 10 anos e ainda não entendem. Tem que dar leite para eles. Quantos mostram-se tardios nas coisas espirituais? Esse versículo lança luz sobre a pessoa de Cristo e sobre a identidade dos discípulos dele. Tardios,
lerdos em compreender, cegos em compreender as coisas de Deus. Mas quantos cristãos? Quantos estão seguindo Jesus? Há anos, olha, eles estão com Jesus há 3 anos, mas demonstram lerdeza, falta de entendimento, cegueira, são tardios. Um versículo que lança luz sobre a pessoa de Jesus e mostra-nos a identidade dos discípulos. Talvez você se identifique com os discípulos, talvez você de fato seja uma pessoa lerda em compreender as coisas de Deus, tardia em compreender, em assimilar. E a terceira coisa que o texto nos informa está entre os versículos 34, 33 e 34. Não somente a determinação de Jesus, o texto não somente nos apresenta a reação dos discípulos na caminhada do sofrimento, mas agora nós vamos ver a descrição profética do sofrimento de Jesus. É a terceira coisa que o texto nos aponta, a descrição profética do sofrimento de Jesus. Vou ler com você, veja o versículo 33 e 34, Jesus diz: eis que subimos para Jerusalém. É como se Jesus dissesse: eu estou subindo para a morte. Jerusalém significa morte, morrer para Jesus. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Nós temos aqui a descrição profética do sofrimento de Jesus. Algo que requer nossa atenção nesses versículos é o conhecimento claro e prévio de Jesus Cristo a respeito dos seus sofrimentos e de sua morte e ressurreição. Isso demonstra onisciência. Ele é Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Jesus predisse realisticamente os seus sofrimentos. Ele falou de algo real, claro, prévio, com calma e detalhadamente. Jesus falou aos seus discípulos sobre a sua paixão, seus sofrimentos que aconteceriam em Jerusalém. E ele coloca um após outro, e um após outro, Jesus descreveu todas as principais circunstâncias que envolveriam a sua morte e o seu sofrimento. E aqui no terceiro evangelho, no evangelho de Marcos, ele enumera 7 passos dos sofrimentos de Jesus Cristo nesta caminhada para Jerusalém. 7 passos. Eu vou apresentar esses 7 passos para você nesse momento. 7 passos. Se é uma caminhada, ele apresenta 7 passos nessa caminhada para Jerusalém. Primeiro passo: Jesus foi entregue aos principais líderes religiosos. Diz o texto: subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Primeiro passo: Jesus foi entregue ao sinédrio. Jesus foi entregue aos líderes religiosos. Jesus foi entregue aos principais sacerdotes, escribas e anciãos de Israel. Eles perseguiram Jesus em todo o seu ministério, tramaram contra Jesus em todo o seu ministério, subornaram testemunhas, influenciaram o povo contra Jesus, subornaram Judas para entregá-lo em suas mãos. O primeiro passo é que Jesus foi entregue
a esses homens, líderes religiosos, homens que deveriam dar exemplo, perseguiram Jesus, tramaram contra Jesus, subornaram testemunhas contra Jesus, sempre influenciaram o povo contra Jesus, subornaram Judas para entregar Jesus Cristo nas mãos dele. Nós temos a narrativa disso nos evangelhos. O segundo passo dessa caminhada, Jesus diz, dá o segundo passo: condená-lo-ão à morte. Jesus foi condenado à morte. Meus amados, os escribas, fariseus, os anciãos, esses homens formavam o Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos judeus, formado por anciãos, 70 anciãos. E eles eram os líderes espirituais de Israel, do povo judeu. Eles tinham autoridade para condenar uma pessoa à morte, mas eles não tinham poder para executar o sentenciado. É por isso que Jesus diz: condená-lo-ão à morte, porque eles poderiam condenar, mas eles não podiam executar, eles não tinham poder de executar o sentenciado. Eles tramaram tirar a vida de Jesus Cristo num tribunal injusto, em audiências injustas, e condenaram injustamente Jesus Cristo à morte. Esse é o segundo passo na caminhada para a morte, na caminhada do sofrimento. Terceiro passo, Jesus continua: e o entregarão aos gentios. O Sinédrio, os líderes judeus, entregaram Jesus a Pilatos, governador romano, que, pressionado pelo Sinédrio e pela multidão, entregou Jesus aos soldados romanos, gentios. O entregarão aos gentios. O Sinédrio entrega a Pilatos, gentil, e Pilatos entrega aos soldados romanos, gentios. Pilatos, pressionado pela multidão, pelo Sinédrio, entrega Jesus na mão de soldados romanos. Pilatos, mesmo agindo contra a sua consciência, condenou Jesus à morte, e morte de cruz, a mais horrenda morte, meu amado. O próximo passo está no texto, versículo 34, hão de escarnecê-lo. Jesus foi escarnecido. Meus amados, tiraram sua túnica, despiram suas roupas. Ele ficou despido diante de mais de 500 soldados. Zombaram dele, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, despido, zombado, torturado, blasfemaram contra ele, disseram-lhe palavras de injúrias, palavras infamatórias, vedaram os seus olhos e pediram que ele profetizasse enquanto espancavam 500 homens, 500 soldados, ele despido. Por isso que diz o texto, hão de escarnecer. Próximo passo,
Está no texto. Cuspir nele. Jesus foi cuspido. Usaram a forma mais humilhante de desprezar uma pessoa. Essa é a forma mais humilhante de desprezar uma pessoa. É interessante que a gente vê muito, às vezes, né? Não tem acontecido tanto, nos jogos de futebol, quando um jogador está revoltado, ele quer agir contra o colega dele, quer humilhá-lo, ele cospe. Usaram a forma mais humilhante de desprezar uma pessoa. Meu amado, o Rei eterno, o Rei imortal, o Criador do universo, o Filho de Deus, aquele que é digno de ser servido e adorado, esvaziou-se de sua glória, humilhou-se ao ponto de ser cuspido e escarnecido pelos homens. Escarnecido. Você está contando os passos? Foi o quarto passo. Quinto passo. Diz o texto: açoitá-lo, diz o texto. Jesus foi açoitado. Açoitado. Jesus foi açoitado, meu querido. Os açoites eram um prelúdio da crucificação. Os açoites eram o vestibular do Calvário. Os açoites eram a antessala do sofrimento. Jesus foi surrado, espancado, esbofeteado, ferido, traspassado, como diz o profeta Isaías no seu livro, quando ele diz: ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cravaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Ele foi ferido, moído, como diz Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 56, nos diz que ele fez isso voluntariamente. Olha o que está escrito em Isaías 56, versículo 6, num texto profético de Jesus. Ele diz assim: ofereci as costas, veja, ofereci as costas. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Tudo isso foi voluntariamente. Ele foi açoitado, diz o texto. Próximo passo do caminho do sofrimento: hão de matá-lo. Jesus foi morto. Judeus e romanos uniram-se para matarem a Jesus. Condenaram a morte, e a morte mais cruel, a morte mais torturante, a morte de cruz. Suas mãos e pés foram cravados no madeiro. Seu lado foi traspassado com uma lança. Ele entregou o seu espírito. Jesus foi morto, meu querido. Judeus e romanos uniram-se para matar Jesus Cristo. Judeus e gentios. Judeus e gentios. Isso quer dizer que eu e você também estamos envolvidos nisso.
sua morte, ele foi morto, a sua morte foi expiatória. Olha o versículo 45, diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele morreu, foi morto, mas a sua morte foi expiatória. Jesus não morreu como um mártir, mas como redentor. Sua vida não lhe foi tirada, ele voluntariamente entregou sua vida. Note o espírito serviçal do Redentor aqui no texto, diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido. O Redentor demonstra aqui um espírito serviçal, mas para servir. Note ainda no texto o preço pago pelo Redentor: dar a sua vida. Jesus deu a sua vida. Veja ainda o preço pago pelo Redentor: a vida. A voluntariedade do Redentor está no texto também. E servir e dar, isso mostra algo que foi voluntário, meu querido. A voluntariedade do Redentor é apresentada aqui. É apresentada aqui o espírito serviçal do Redentor, o preço pago pelo Redentor, a voluntariedade do Redentor, a substituição feita pelo Redentor está aqui no texto: e dar a sua vida em resgate de muitos. De muitos. Amado ouvinte, Jesus deu a vida em resgate de muitos, muitos. Jesus deu a sua vida não para resgatar a todos, o texto não está dizendo isso, mas para resgatar a muitos. Ele morreu pelos seus, ele resgatou as suas ovelhas, ele deu a vida pela sua igreja. Sua morte não apenas, amado ouvinte, possibilitou a nossa salvação, ele adquiriu a nossa salvação. Sexto passo, a morte, e a morte expiatória. Sétimo passo, há de ressuscitar. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Jesus não somente predisse o seu sofrimento, mas ele predisse a sua morte e predisse também a sua ressurreição. Meu querido, a morte não pôde reter Jesus Cristo. A pedra foi revolvida, o sepulcro foi aberto, ele venceu a morte. Ele está vivo, morreu para que nós vivêssemos e ressuscitou para nos dar a imortalidade, a vida eterna. Ele morreu pelas nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5. A morte foi vencida. O caminho do sofrimento também é o caminho da vitória, meu querido. O caminho da exaltação, da vitória do Filho de Deus. A morte foi vencida, ele ressuscitou. Eu fui justificado, e porque ele vive, eu vivo também. E nessa noite eu queria colocar essas verdades diante de você. A determinação de Jesus no caminho do sofrimento. Eu queria que você demonstrasse também determinação nessa noite. Determinação para entregar sua vida a Jesus Cristo. Nós podemos ver a reação dos discípulos. E eu gostaria que você tivesse uma reação bem diferente da reação dos discípulos.
a sua reação fosse de crer, de confiar, de entregar-se totalmente nessa noite ao Filho de Deus. E o texto fala da descrição profética do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E porque Ele vive, eu vivo também. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Que seja o seu sentimento. Ele morreu, Ele foi entregue aos principais líderes religiosos, Ele foi entregue à morte, Ele foi entregue aos gentios, foi escarnecido, cuspido, açoitado, foi morto, sua morte expiatória, mas Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Louve ao Senhor nessa noite, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.